Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós pedimos, Pai, paz, saúde e fé. Que nesta noite possamos estar ligados aos nossos amigos espirituais, aqueles seres benevolentes que tentam nos inspirar na prática do bem, conservando a nossa confiança no porvir. Sabemos que precisamos de Ti, mas temos que crer que o Senhor nos sustenta em todas as adversidades da nossa vida. Que o amado Mestre Jesus esteja conosco e que eu possa contar com a presença do amigo espiritual Erasmo Gurgel no trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema o Evangelho e suas obsessões. Nós vamos iniciar estudando o livro A Gênese, no capítulo 14. Kardec diz que os maus espíritos habitam ao redor da Terra por conta da inferioridade dos seus habitantes. A Terra, que é um planeta de provas e expiações, Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que a Terra recebe espíritos que são doentes ou então que são criminosos. Entre nós há sempre espíritos de luz, mas a grande maioria precisando então passar por provas e expiações para que possam se depurar. A ação maléfica dos maus espíritos faz parte dos flagelos da humanidade. Assim como as doenças e todas as tribulações que nós enfrentamos na vida, as obsessões, elas também são necessárias para o nosso adiantamento e devem ser consideradas como provas ou expiações. A obsessão é a ação persistente que um espírito exerce sobre alguém. E aí, Kardec vai nos informar que esta ação persistente vai desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela pode eliminar completamente as faculdades mediúnicas. Faculdades mediúnicas, nós podemos citar mediunidade auditiva ou até mesmo a psicográfica, porque é a obstinação que um espírito tem em manifestar-se com a exclusão de todos os outros. Erasmo fala que em muitos casos onde o médium percebe que a sua faculdade mediúnica foi afastada, aí está uma resposta para o que aconteceu. Essa pessoa pode estar passando por um processo obsessivo, no qual este espírito não permite que nenhum outro se comunique por intermédio desta médium. Normalmente, é resultado de uma imperfeição moral que faz com que o espírito obsessor se ligue a esta pessoa, ao seu obsidiado. Para que pudéssemos nos prevenir dos obsessores, o mais indicado seria fortificar a nossa alma, agirmos através do depuramento, que nós pudéssemos praticar a reforma íntima e desta maneira trabalhássemos através do nosso melhoramento pessoal, individual. Quando já ocorreu o caso de obsessão, então muitas vezes essa pessoa vai precisar de socorro. É quando adentra a casa espírita, necessitando dos tratamentos espirituais. O socorro, ele vai ser imprescindível quando a obsessão progride para os casos de subjugação e de possessão. Frequentemente, essa obsessão é fruto de uma vingança que está relacionada a existências pregressas. Nos casos mais graves de obsessão, o obsidiado, ele se vê envolvido e impregnado de fluidos perniciosos que vão neutralizar a ação dos fluidos salutares e mesmo repeli-los.
E aí, nesta ocasião, nós vamos pensar que adentramos a casa espírita, estamos aqui então necessitando de tratamento espiritual e ficamos fazendo o nosso tratamento, mas por diversas ocasiões parece que não está surtindo efeito. É isso, estes fluidos deletérios, eles invadiram tanto nosso perispírito que é necessário uma série de vezes para que este tratamento ocorra, para que realmente penetre em nós. Mas nós vamos falar melhor sobre isso, que o obsidiado, aquele que vem atrás de tratamento, não deve adotar uma postura cômoda e passiva. Para agir sobre o ser inteligente, é necessário que haja uma ação também da inteligência. É necessário falar com ele com autoridade, autoridade proveniente da superioridade moral. Para que ocorra de fato a libertação, o espírito obsessor, ele deve renunciar aos seus maus desejos. Isso só ocorre através do arrependimento e dos desejos do bem. Vai acontecer através de todas as conversas que são feitas, através da evocação. Vamos nos lembrar, as pessoas, os frequentadores desta casa, dos tempos antes da pandemia, quando aqui nesta mesa os médiuns sentavam-se ao redor e aconteciam os trabalhos mediúnicos, onde o doutrinador conversava um por um, conversava com cada médium, e estes médiuns davam passividade, e em muitos casos eram os espíritos obsessores que se manifestavam. Portanto, é disso que nós estamos falando. A doutrinação é necessária. É necessário que ele receba instruções voltadas para o bem a partir do Evangelho do Mestre Jesus. Desta maneira, ele vai se conscientizar de tudo o que ele está fazendo e de que esta revolta e esta vingança, o mal que ele tenta projetar sobre o seu perseguido, faz, na verdade, muito mais mal a ele próprio, que, ao invés de procurar adiantar-se, está acomodado no mal, sofredor. E, na verdade, tudo que ele tenta projetar no outro, o primeiro que sofre é ele mesmo. É isso que acontece, é isso que envolve o tratamento espiritual. E é por isso que é tão importante para nós termos conhecimento disso, para que possamos passar essas informações para as outras pessoas. Continuando, nós dissemos então que é necessário este tratamento espiritual. O objetivo é a educação moral. Educação moral através, então, desta conversação a partir do Evangelho do Mestre Jesus. Isso tudo vai ser conseguido e essa tarefa vai ser mais fácil quando o encarnado, ele se dá conta de tudo que está acontecendo. E ele vai agir através da sua vontade, fazendo também a sua reforma íntima e atuando com a prece. Porque a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra os espíritos obsessores. Portanto, todos aqueles que adentram esta casa, necessitando destes tratamentos espirituais, não podem se colocar numa postura de vítimas. Quando só sentam no local, esperam pelo passe, pelas orações e acreditam que o espírito obsessor é o mal da história, é o ruim, é o tenebroso. Muito pelo contrário, existe uma ligação de longa data, onde um feriu o outro em inúmeras existências, muitas vezes. Portanto, nós precisamos ter em mente que é necessário a reformulação de toda a conscientização, reformular os nossos atos, os nossos pensamentos, agirmos com fé, com orações, para que este vínculo seja quebrado e ambos possam caminhar na evolução bendita. Nós ainda vamos explicar que a obsessão é quando um espírito maléfico, ele age externamente, com a ajuda do seu perispírito, que vai se afinizar com o perispírito do encarnado. Portanto, ele se encontra do lado desta pessoa que ele deseja obsidiar. Já no caso da possessão, é quando um espírito substitui o encarnado no seu corpo.
ele vai substituir então no seu corpo e pode falar através da sua boca, agir através dos seus braços. Aquelas pessoas que o conheciam enquanto estava encarnado, podem reconhecer sua linguagem, voz, gestos ou até mesmo a expressão fisionômica. Mas o bom espírito também pode atuar no caso da possessão. Ele pode fazer isso quando ele deseja falar de forma a impressionar mais aqueles que estão lhe ouvindo. Então ele vai sim emprestar o corpo do encarnado. Porém, isso acontece sem nenhum tipo de perturbação ou mal-estar para o encarnado. O encarnado, ele vai se encontrar no estado de liberdade que é semelhante à condição de emancipação da alma que nós vemos no sono. Então, enquanto eu estou dormindo, a minha alma desprende do meu corpo e a minha alma está no estado de liberdade temporária. É mais ou menos isso que acontece. Ele se posta ao lado do seu corpo e consegue ouvir tudo que o seu substituto está dizendo. Porém, no caso de um mau espírito, ele não vai emprestar corpo nenhum. Ele se apodera do corpo do encarnado, se este encarnado não consegue resistir através da sua força moral. Desta maneira, ele o faz perecer através de estrangulamento, atirando seu corpo sobre o fogo ou em locais perigosos. Ele comete blasfêmia, injúria, maltrata aqueles que estão ao seu redor, até cometer atos de loucura. E é aí que Kardec diz que diversos casos de loucura são provenientes destas condições. É quando nós temos conhecimento de muitas pessoas que são internadas em hospícios como loucas, mas na verdade estavam sendo influenciadas por um mau espírito. Kardec ainda diz que o espiritismo tem esta maneira de remediar a causa, tratando o autor do mal. E, nestes casos, esta questão relacionada à possessão, à loucura, isso pode conduzir a consequentes patologias que o tratamento médico vai ser ineficaz. Então, nós dizemos que, se o tratamento médico tradicional não tem conhecimento de nada disso que estamos dizendo, se eu, Paula, passo por uma possessão de um espírito maléfico e a minha família não tem conhecimento de nada disso, eles podem me internar. Pensemos, será que diante de tantos medicamentos fortíssimos, um dia eu conseguiria sair deste local? Eu conseguiria voltar a me expressar da forma que me expresso hoje? Seria possível para esta pessoa voltar à sociedade como ela convivia anteriormente? É por isso que Kardec disse que um dia nós teríamos então, para estas patologias ditas especiais, os tratamentos também que fossem espirituais e que só podem ser conseguidos nas casas espíritas. As obsessões e possessões frequentemente são individuais, mas elas também podem ser epidêmicas. É quando uma nuvem de espíritos maldosos paira sobre uma determinada localidade. Será como uma tropa inimiga que invadiu aquele lugar. O número de indivíduos que será acometido pode ser considerável. Nós vamos nos lembrar de um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos que vão de 21 a 27. Vieram a Cafarnaum e Jesus adentrou a sinagoga em dia de sábado para instruí-los. Admiravam-se da doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Na sinagoga havia um homem possesso por espírito impuro, e ele disse: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? De onde vem? Jesus de Nazaré, eu sei
que você é o Santo de Deus. Veio para nos perder? Jesus, então, falando de forma ameaçadora, diz: cala-te e sai desse homem. O espírito impuro agita-se no corpo daquele homem de forma convulsiva e sai dele. Todos aqueles que estavam no local ficaram surpreendidos e disseram: que doutrina é essa? Como ele fala com o império, dá ordem com o império, e este espírito impuro abandona este corpo? Já no no livro A Gênese, capítulo 15, Allan Kardec vai nos explicar esta série de fenômenos que aconteceram por intermédio do amado Mestre Jesus, dizendo que assim como as curas, as libertações dos possessos figuravam entre os atos mais numerosos de Jesus. Mas ele ainda afirma que em muitas situações as possessões, elas não são evidentes. Por isso, nós precisamos estar atentos, porque diante de nós pode se apresentar uma pessoa que está totalmente influenciada por espírito maléfico e nós não nos damos conta. Eu já dei essa palestra hoje de manhã e diversas pessoas vieram falar comigo. Erasmo diz: sim, nos nossos lares, eventualmente, pode acontecer de um familiar estar vivenciando casos de obsessão, subjugação e possessão, e nós não nos damos conta, podendo destruir o seio doméstico exatamente por falta de informação e também de socorro. Nos tempos de Jesus, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades que não tinham causa conhecida, principalmente o mutismo, então quando a pessoa está muda, catalepsia e epilepsia. Kardec fala que o sinal que nós temos de que tudo isso é real é das inúmeras curas que nós vemos aqui no Centro Espírita, em outras casas sérias também. Aí nós conseguimos compreender que existe sim uma inteligência oculta que está influenciando aquela pessoa a ponto dela ficar doente. Então isso acontece quando ocorre a evocação deste espírito, a moralização deste espírito, sem a necessidade de magnetismo, medicamentos e mesmo da ausência e distância do próprio paciente. Então nós podemos vibrar também por aqueles que têm necessidade disso. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26, Lucas informa que quando um espírito impuro sai de um homem, ele anda por terras áridas, buscando descanso. Não encontrando, ele diz: tornarei para minha casa. Voltando, encontra sua casa varrida e adornada. Então ele sai, encontra 7 espíritos piores do que ele e volta para casa. E aquele homem terá a sua vida muito pior do que era antes. No livro O Evangelho Pede Licença, Paulo Alves Godoy nos explica isso. Na época de Jesus, as obsessões, as possessões eram frequentes, mas hoje em dia nós também temos inúmeros casos. O mestre quis explicar com este trecho que quando um espírito impuro, ele é afastado de um homem, ele então é levado para o mundo espiritual, para o plano que é compatível com seu estado evolutivo. Mas assim como acontece também aqui, o doutrinador conversando com o espírito pergunta: mas e se eu não gostar deste lugar para onde vão me levar? Eu posso voltar para o local onde eu estava? Você vai ser livre, meu irmão, para poder ir para onde você quiser. Você não vai ficar preso. Então, Paulo Alves Godoy explica: ele pode retornar. Não achando, então, consolo onde ele estava, ele volta para aquela casa. Quando ele chega, o seu perseguido não modificou em nada sua condição.
achou a casa varrida e adornada. Ele não fez a reforma íntima, não fez a moralização e nem abandonou os seus vícios. Um campo perfeito para o seu perseguidor que sai em busca de 7 espíritos piores do que ele. De posse da legião do mal, ele volta para o seu perseguido para atormentá-lo ainda mais e sua vida fica ainda pior. A reforma íntima que nós falamos, Jesus definiu como a conquista do reino dos céus, que estava ligada ao abandono dos vícios e à reforma dos costumes. As perseguições espirituais, elas podem prosseguir, reduzir ou aumentar a sua intensidade, cessar completamente, dependendo do rumo que a pessoa dá à sua vida. Portanto, nós não podemos ser seres passivos. Aquele que adentra a casa solicitando ajuda, precisa saber que, primeiramente, prece e trabalho árduo na reforma íntima. Aqui existe uma equipe espiritual grandiosa que pode auxiliar este obsessor. Mas com isso nós trazemos a reflexão de hoje. Pensemos, será que este obsessor deve ser tratado como um ser maléfico? Como será que este ser deve ser tratado pela equipe espiritual e mesmo por nós? Pensemos que todos nós somos filhos de Deus, portanto, somos irmãos. Muitos de nós ainda reticentes, ainda presos no mal, teimosos, queremos nos vingar de uns e outros, eles também. Não existe muita diferença entre nós. O mais adequado seríamos sim vibrarmos com o amor, até por este irmão que nos persegue, até porque nós aprenderemos muito com eles. Todas as situações em que eles são ligados a nós é porque ocorreu uma permissão do mundo espiritual. Normalmente é para nos entendermos com eles. É para realmente estarmos em paz com eles, para que ambos possam evoluir. E é isso que acontece aqui nesta casa. Os amigos espirituais dão todas as chances para que obsessor e obsidiado possam viver em paz, possam evoluir. Já que aqui nós encontramos um pronto-socorro e um núcleo de estudos. Todos nós somos cuidarão do nosso perispírito, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual. Mas nós também podemos receber inúmeras oportunidades de esclarecimento e aprendizado. Ferramentas importantes para que possamos nos livrar de todas as ações maléficas e distribuirmos o amor no mundo. Eu agradeço por esta oportunidade que tive de me expressar juntamente com Erasmo. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Senhor meu Deus, que neste momento todos nós, encarnados e desencarnados, possamos pensar no amado Mestre Jesus e nos seus ensinos. Possamos despertar para Jesus, sabendo que todos nós chegaremos a Deus, todos nós brilharemos como seres de luz um dia. Mas por que não começarmos hoje? Por que não permitir que estes elos do passado, cheios de rancor e ódio, sejam quebrados agora, para que possamos prosseguir rumo ao celestial? Senhor meu Deus, eu te peço apenas que meu amigo espiritual continue comigo desempenhando este trabalho e tantos outros. Eu sou imensamente agradecida pelo trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus.